Fala galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Bruno Soares para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um bate-papo com o nosso amigo Beto Gonçalvo, também tem um canal no YouTube e vamos falar um pouquinho sobre câmera, sensor full frame, diferenças de câmeras para full frame, para câmera sensor APS-C. Então bora pra gente lá com o vídeo. Salve, salve Brunão, prazer estar aqui no teu canal, cara. Lembrando, Beto Gonçalvo pra vocês. E bora pra esse bate-papo. Então, gente, eu tava já querendo trazer convidados pro canal, adoro gravar com outros amigos que também tem canal e outras pessoas da fotografia e tava querendo fazer um vídeo sobre sensor full frame, sensor APS-C, que muita gente pede esse conteúdo e como hoje em dia eu não estou utilizando mais câmera de sensor full frame, eu resolvi chamar o Betão, que ele está com uma RP, já tem um tempinho que ele está com essa câmera, então ele já tem algumas conclusões para a gente passar aqui para vocês aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual seria exatamente a diferença, Betão, de uma câmera sensor full frame para uma câmera sensor APS-C, né? Conhecida também como câmera sensor cropada, né? Por algumas pessoas. Bom, Brunão, eu acho que a principal diferença de um sensor full frame para um sensor APS-C é que as dimensões das nossas imagens, elas mudam. A gente ganha mais abertura nas bordas das nossas imagens. Em termos de qualidade de sensor, você sair de um 20 para um 26 ou de um 24 para um 30, não vai ter tanta diferença, porque a gente tem que lembrar que o tamanho do sensor, o megapixel, ele é para impressão das fotos, ou seja, uma câmera full frame vai facilitar para a gente imprimir uma foto em maior qualidade, uma foto em maior dimensão. Tirando isso, não tem tanta diferença assim, a não ser o caso de você ganhar bordas na sua imagem, ou seja, você ter um espaço maior para você pensar a sua composição. É isso aí, exatamente. As lentes também elas se comportam, né, de forma diferente, né? Se você utilizar uma lente 24mm na full frame, você ganha muito mais espaço, conforme o Betão disse, do que se você utilizar ela no sensor APS-C, né? Então vamos mais para uma próxima pergunta aqui que eu separei aqui, que é por que você resolveu mudar do sensor full frame e se já tinha utilizado alguma vez anteriormente sensor full frame e você gostou e quis mudar, ou se você nunca tinha de fato testado outra câmera, sensor full frame. Qual foi essa experiência aí? Bruno, eu já tinha trabalhado com sensor full frame, né? Eu já auxiliei muitos fotógrafos, eu já trabalhei como assistente de muitos fotógrafos, seja para campanhas da Unilever, seja para fotos para Veja, fotos para uma quantidade enorme de jornais, revistas e tudo mais. Então eu já tinha trabalhado com 5D Mark IV, 5D S, que é a 5D com tamanho maior de sensor, ou seja, ele vai para 50 megapixels, se eu não me engano é essa a nomenclatura da câmera. Se não for, deixa aí galera nos comentários qual que é, né? Então trabalhei com 6D Mark II, enfim, trabalhei com uma infinidade de câmeras full frame, mas o porquê começar com um APS-C? Custo-benefício, é uma câmera mais barata, é uma câmera que a gente tem maior acesso, a gente tem maior facilidade de acesso do que uma full frame, que geralmente são mais caras, a gente tem que onerar um valor maior do nosso orçamento para conquistar. E então começar com uma APS-C foi mais um aprendizado, foi mais o conquistar a câmera e poder trabalhar com ela no mercado. E sim, dá para a gente fazer trabalhos profissionais com o APS-C, isso inevitavelmente. Mas o porquê do full frame? Conversando com amigos, por exemplo, que trabalham com mídias digitais para arquivos de esporte. Cara, todo mundo que trabalha com esporte me falava a mesma coisa. Você quer ir para a área esportiva? Sensor APS-C não vai funcionar. Você vai precisar de um sensor full frame por causa da especificação dos bancos de imagens para fotógrafos. Nada mais, não é que não dá para fazer, mas os bancos de imagem exigem a opção do full frame. É a mesma coisa se você for vender o teu arquivo para num banco de imagem internacional. Tem especificações de câmera, tem especificações de lente e 90% pede o sensor full frame. Então pensando nisso, eu falei, vou para uma full frame. E pensando nisso, eu pensei,
pô, eu vou acabar indo para uma full frame. Já queria usar, já queria comprar, já queria adquirir. Falei, tive a oportunidade, falei, vou pegar, vou fazer. E foi o que eu fiz. Então, gente, o Betão falou, né, porque exatamente ele mudou, mas assim, o Betão falou de uma forma que ele já conhecia equipamento antes, full frame, já tinha trabalhado com isso e já tem muito tempo, né, de fotografia. Então é diferente de alguém que está começando agora e às vezes escuta pessoas falando que a pessoa precisa de mudar para o sensor full frame simplesmente porque alguém falou e a pessoa já começa a achar que a câmera dela é ruim, né? Então tem muito isso e assim, você tem que tomar muito cuidado. Você realmente deve mudar quando você se sentir confortável, quando você achar que você precisa, quando você entender exatamente as diferenças de uma foto com uma câmera sensor full frame e com uma câmera sensor APS-C, porque às vezes é tão parecida em questão das fotos em si que você às vezes não consegue identificar qual foto foi feita com uma câmera sensor full frame, sensor APS-C. Eu mesmo, se eu ver duas fotos que foram feitas com câmeras diferentes, pode ser que eu não consiga identificar. Eu sou uma pessoa que uso câmera sensor APS-C até hoje e assim, me atende super bem. Então é sempre essa dica para você que quer trocar. Entenda realmente se você tem a necessidade de trocar para não simplesmente fazer essa mudança porque alguém disse que a câmera full frame é melhor, mas assim, não é o que eu falo, né? Não significa que a câmera sensor APS-C é uma câmera ruim. Pelo contrário, é uma ótima câmera e dá para fazer muita coisa. Eu trabalho com eventos, shows, né? Tudo com ela. Então vamos para a próxima pergunta aqui para o Betão. Peraí, ô Brunão, só antes de você continuar na próxima pergunta, vale uma coisa que você disse, cara. A câmera, o sensor APS-C e o sensor full frame, ele não muda a sua foto. Não é ele que vai mudar a sua foto. Ele vai facilitar alguns requisitos para a sua foto. Mas mudar a foto, ele não vai mudar absolutamente nada. Outra coisa que você colocou perfeitamente. Se você jogar uma imagem para qualquer fotógrafo, o cara não sabe se é um sensor APS-C ou um sensor full frame. Ah, não vem me dizer que eu sei. Não, você não sabe. Se você não for olhar o EXIF da câmera, você não sabe. A próxima pergunta. Você mudou de câmera exatamente porque você queria só uma câmera... Você já especificou algumas coisas da mudança que quando eu tinha montado as perguntas eu não sabia antes. Você queria de fato uma câmera full frame ou você já queria aproveitar para já ir para uma câmera mirrorless e tal, porque é uma tecnologia que está muita gente mudando e gostando, né? Então você meio que já aproveitou para poder já ter a possibilidade de já logo mudar para uma mirrorless também? Ou assim, independente se fosse uma câmera full frame que não fosse mirrorless, você iria trocar também? Fala um pouquinho sobre isso também rapidamente. Assim, o tema não é mirrorless, né? Porque isso dá um conteúdo de um próximo vídeo que eu vou tentar trazer esse tema também. Mas assim, aproveitando, né, já que a câmera que você pegou foi a Canon RP, né? Eu já vinha pensando, como você mesmo disse, eu já trabalho com uma APS-C há muito tempo. Eu fiquei com uma APS-C trabalhando por quase 6 anos trabalhando com o sensor APS-C. Ou seja, eu cheguei num grau que eu precisava, pessoalmente, mudar para um full frame. Não é uma obrigação você mudar para um full frame, mas eu cheguei num momento que eu queria um sensor full frame. Ah, seria uma mirrorless ou seria uma DSLR? Como a gente já estava naquele grau de imigração, as mirrors já tinham aí praticamente 2 anos de mercado, assim, ativamente. A gente tinha outras marcas mirrorless, tipo Olympus, a própria Sony, mas como eu trabalho com Canon, comecei a trabalhar com Canon, e a Canon já tinha uma mirrorless no mercado há 2 anos, que eram a RP e a R, eu falei, cara, se eu vou dar um próximo passo, e a mirrorless, querendo ou não, gostemos ou não, é a nova geração de câmeras, por que não dar esse passo para mirrorless já? E não pegar uma DSLR, sendo que daqui 5 anos, 6 anos, eu obrigatoriamente vou ter que pensar nisso e vou ter que trocar por uma mirrorless. Se eu já posso dar o passo agora, que eu dê o passo agora. Então foi por isso que até por todo o tempo já esperando para fazer essa migração, analisando e tudo mais, que eu falei, não, já chegou a hora, por isso que eu vou para mirrorless agora. Então, mais uma pergunta aqui, que você já tinha falado um pouquinho sobre esse tema, mas você sentiu alguma diferença em relação aos arquivos, a foto em si, a hora que você pegou, jogou no seu notebook para poder editar? Se você comparar um arquivo
com a RP para o arquivo que você utilizava na T6i, você sentiu assim, muita diferença ou não sentiu tanta diferença dessa parte dos arquivos em si, edição? Em termos de edição, os arquivos da RP, eles são um pouco mais pesados do que os arquivos da T6i, que era a câmera que eu usava. Mas é uma questão, eu acho que tem uma questão de nomenclatura de arquivo, né? Na T6i e em algumas DSLRs da Canon, a gente tinha um arquivo CR2. Na mirrorless, e se eu não me engano na 1DX Mark III, eles já passaram a ser o CR3. Isso permite uma melhoria, eu até senti uma pequena, não enorme, mas uma pequena variação de cor na hora que a gente pega o arquivo RAW de uma e o RAW da outra, ele tem uma variação de cor. É mínimo, mas ele tem. E em termos de trabalhar, eu achei melhor os da RP do que os da T6i. Mas também a gente tem que levar em consideração que tem aí, acho que 6, 7 anos de diferença de um sensor para o outro. É meio óbvio que essa diferença viesse a acontecer entre as câmeras. É exatamente isso, e eu vou te falar que eu sou uma pessoa que ainda usa a T6i até hoje. Eu estou até com uma, inclusive, para venda aqui, se alguém tiver interesse. E eu gosto muito das cores da T6i. Para mim, às vezes a foto, você acaba de tirar sem edição, ela já entrega umas cores bem legais. E eu, pelo menos pessoalmente, eu notei isso a partir das câmeras da T5i em diante. Eu comecei a gostar muito mais das cores desses modelos de câmera do que de algumas cores mais antigas, como câmeras que eu já testei, como 60D e tal. Eu acho que essas cores das câmeras mais recentes se encaixam mais com o meu padrão, o meu estilo, né? Então vamos mais uma pergunta aqui que eu separei, que é: qual câmera você indica hoje em dia para quem quer já trocar para modelo full frame, né? Assim, tem várias possibilidades e tem também questão financeira também, né? Normalmente é um pouco mais caro e também a gente não pode esquecer de falar disso, porque não são todas as lentes que vão funcionar em todas as câmeras full frame, né? Por exemplo, se você utilizar uma 6D, uma 5D Mark II, por exemplo, tem algumas lentes que não vão encaixar, então você tem que se preocupar em, de repente, talvez ter que comprar mais algumas lentes, pois talvez algumas não funcionariam. No meu caso, eu tenho a 24mm que não funcionaria, a 11-16 também, ela não é uma lente para sensor full frame, e a 18-200, então assim, tem essa questão também, né? Tem essa questão. Acho que assim, se fosse para mudar hoje para um sensor full frame, que pensando do lado financeiro, a gente pode acabar indo para uma DSLR mais antiga, como você mesmo citou, a 6D, a 5D, Mark II, Mark III, coisa do tipo. Mas se a gente tiver que pensar lá na frente, cara, se esforce, em vez de gastar 4, 5 numa full frame antiga, junta mais um pouco e gaste 8, 9 numa RP. Compre ela com o adaptador, não compre ela com a lente que já vem, que geralmente é a 24-105 variável, que é aquela que é a que eu tenho, que é de 4 a 7.1. Não, compre ela com um adaptador de lente. Por quê? Porque aí a gente entra no que você falou, Brunão. Você pode utilizar lentes, tanto full frames, ou tantos lentes EF, quantos lentes EFS, lá vem o Ronaldo na minha mente me zoando, para você utilizar com a sua câmera full frame, que é a mirrorless. O adaptador permite isso, permite que você faça a utilização de todos os tipos de lentes na sua mirrorless full frame. Então vale mais a pena nesse caso. Por isso que, se é para comprar uma câmera full frame hoje, por mais pesado que pareça, por mais caro que pareça, no futuro você vai ter uma economia maior, tanto em custo de lente quanto em custo de utilização mesmo. Exatamente, essa questão dos adaptadores também eu acho fundamental, porque eu uso também uma mirrorless, na verdade eu uso duas, né? E as duas têm adaptadores e eu uso todas as minhas lentes EFS, EF, que são lentes bem mais acessíveis. E o meu mount é um mount diferente da RP, né? O mount M, né? Inclusive só tem uma lente que é a lente do kit e
vou utilizando as outras lentes normais, né? Então uma pergunta aqui também, porque a RP é uma câmera que você tem essa possibilidade, através do adaptador dela, né, encaixar lentes que são para sensor APS-C. E você já utilizou essas lentes e ele faz um crop no sensor, né? Você sentiu que perde muito a qualidade ou ainda vale a pena utilizar esses arquivos? Vamos dizer, de você fazer um trabalho e tal, utilizar essas lentes, né? Vai perder muita qualidade a ponto de comprometer? Você acha que não vale a pena? Ou você acha que dá para fazer em algumas situações? Não, pelo contrário. Eu já utilizei sim na minha RP, eu já utilizei com a minha lente 1855, que é uma lente EFS, ou seja, ela é uma lente feita para câmeras cropadas, e você não tem uma perda de qualidade do arquivo. Ou se tem, é muito minúscula, você não vai conseguir perceber isso visualmente. Porém, você perde, como a gente estava falando da diferença de um sensor APS-C para um sensor full frame. Você perde bordas, é natural, você vai perder algumas bordas. Ou seja, a tua imagem ela vai centralizar mais no meio do sensor. Vai ficar um pouquinho, você vai perder algumas laterais da foto e da imagem. Mas dá para utilizar, fica muito bom. E realmente, lentes EFS são mais baratas, são de mais fácil aquisição. E você pode trabalhar tranquilamente com uma mirrorless full frame. Vale muito a pena, inclusive. Está ótimo, eu consegui fazer as perguntas que eu acho que seriam interessantes para vocês que têm dúvidas sobre câmera sensor full frame, sensor APS-C, e conversando com o Betão, que já utiliza esse equipamento, acho que foi bem aproveitoso esse bate-papo. A gente também não vai se alongar muito para não ficar um vídeo muito longo, né? Então, Betão, muito obrigado pela sua participação e fala um pouquinho do seu canal aí também. Você tem um canal bem legal sobre fotografia, grava bastante conteúdo, né? Fala um pouquinho para as pessoas conhecerem o seu canal e irem lá assistir os seus vídeos também. Brunão, eu que agradeço o convite, cara. É sempre muito bom participar aqui do teu canal, assistir os vídeos do teu canal. Meu canal, Beto Gonçalvo, para quem não me conhece, acho que eu vou pedir, já vou exigir aqui pro Brunão colocar na descrição do vídeo o link do meu canal. Lembrando que na descrição do vídeo do Brunão também tem o link de outros canais amigos que valem muito a pena vocês observarem, vocês assistirem. E para quem não me conhece, vai lá, dá aquele joinha, dá aquela compartilhada, dá aquele like e já se inscreve lá nos canais. Brunão, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse vídeo aqui do Brunão e quer que eu volte, deixa nos comentários aí, já comenta, já deixa aí, fala, ô Betão, volta Betão, que eu vou voltar com o maior prazer. E é isso. Valeu, Brunão. É isso aí, galera. Foi muito bom o bate-papo. Eu vou querer que o Betão volte, mas a minha ideia é sempre estar trazendo convidados novos também. Vamos ver se a gente consegue trazer outros amigos aí, youtubers, e em breve a gente traz o Betão novamente para falar sobre um outro tema aí, que o Betão é um cara que tem bastante conteúdo interessante aí, tá bom, galera? Não se esqueçam de assistir os vídeos anteriores também, tem muito conteúdo legal. Se você gostou do canal, ative as notificações, pode fazer uma doação através de uma chave Pix, pode marcar aula de fotografia comigo, tudo isso que vocês já sabem. Manda mensagem lá no Instagram pra gente conversar sobre fotografia. Vou deixar o Instagram do Betão também, vocês podem conversar com ele. E a gente vai estar respondendo vocês aí, tá bom? Um abraço a todos, até os próximos e valeu!